Está ao vivo. Tá. Bom fim de tarde para todo mundo. Hoje a gente vai fazer mais uma live. E agora, um momento diferenciado, né? Depois desse susto que todo mundo tomou, a gente está se habituando que criamos um novo normal de vida que não é muito agradável, mas temos que aprender a viver com ele. E com isso, mais do que nunca, é fundamental que a gente não abrir mão de uma das nossas conquistas, que é a coleta seletiva, que é a valorização do trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Hoje a gente conta com um grupo extremamente importante e relevante de pessoas aqui que tem discutido já há bastante tempo e se colocou durante esse período, se debruçou e coordenou grupos importantes durante esse período recente para a gente pensar como seria essa retomada do trabalho dos catadores ou a continuidade do trabalho daqueles que não pararam, mas com segurança, com proteção e numa situação melhorada, na maioria das situações, aquelas que vinham acontecendo até essa situação, essa situação anunciada de pandemia, né, há várias décadas, mas que sempre foi protelada por todos, principalmente pelos poderes públicos nacionais, né? Bom, hoje a gente conta aqui com a promotora, doutora Alexandra Francioli Martins, que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas é membro da diretoria da ABRAMPA, da Associação Brasileira de Ministério Público e Meio Ambiente, de Promotoria Pública e Meio Ambiente, espero ter falado isso correto. Também faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público, né? E o Conselho Nacional começou um trabalho há uns 2 meses atrás, que culminou num documento de diretrizes técnicas e jurídicas gerais para os serviços de coleta seletiva, de triagem de recicláveis durante e após a situação de pandemia, entendendo que não é após o término da pandemia, mas o pós, quando a gente começar a se acostumar com isso e for viável, inclusive a gente tentar retomar alguma rotina diferenciada do que essa de simples isolamento espacial das pessoas, né? E ela vai nos contar um pouco sobre o que o Conselho Nacional está pretendendo, o que está fazendo, como é que a gente pode contar hoje. Eu acho que todos os catadores em todos os municípios têm aí um parceiro inestimável, que é a promotoria pública, a defensoria pública, né? Para que a gente tenha uma situação de retorno com muito mais segurança e com muito mais qualidade. Vamos contar também com o professor Francisco Lima, que é da Universidade Federal, da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do grupo de pesquisa na Ativas, é isso mesmo, Chico, espero não ter errado o nome, né? Da área de engenharia de produção, e tem trabalhado já há bastante tempo com a questão dos catadores, sempre preocupado e trazendo soluções extremamente interessantes e inovadoras, trabalhando com uma pesquisa mais participativa e participante, que não é muito comum entre os engenheiros, mas o Chico tem provado que é mais do que possível, né, fazer esse encontro de saberes diferenciados. O Chico é um dos acadêmicos fundadores do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária, né, que é um observatório diferenciado, porque é um observatório que não só observa, mas executa, negocia estrategicamente e coloca todos os interessados e todos os atores e agentes sociais dessa questão para trabalharem juntos e pensarem soluções diferenciadas e potencializar as soluções em conjunto. Além disso, contamos com a doutora Andréia Portugal, né? A Andréia é do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, que tem, desde o momento que conseguiram fechar finalmente o segundo maior lixão do planeta, que era o lixão do Distrito Federal. O Distrito Federal tem feito um trabalho extremamente diferenciado, né, com a rapidez e com uma solução que foi robusta o suficiente, tentando negociar
com os catadores. O Distrito Federal não fechou, não parou as suas atividades, né? Mas o distrito tem sido um parceiro importante das cooperativas, um parceiro também tentando fazer com que os catadores autônomos também comecem a se organizar e mudar um pouco essa paisagem, né, que era uma paisagem horrível da capital do país, né? Bom, e aí contamos com 2 catadores que são referências nacionais extremamente importantes para o Brasil nessa luta dos catadores: a Aline Souza, que é da Senticop do Distrito Federal, né, e da Catadores da Unicopas, né? Uma catadora com uma história, um trajeto extremamente importante nesse momento. As mulheres têm um papel muito importante, né, nessa organização dos catadores. Eu acho que é sempre muito bom contar com uma catadora para poder estar conversando com a gente sobre isso. Bom, e o Roberto, eu acho que não precisa de apresentações, né? Roberto é o presidente hoje do ANCAT e foi uma das pessoas fundamentais para a organização do Movimento Nacional de Catadores no Brasil. É uma referência internacional, né, do Brasil sobre esse movimento, tem sido uma figura extremamente importante. Eu acho que é um grande negociador, assim, mesmo as pessoas que não concordam muito com o que a gente tem feito, sempre tem no Roberto uma referência e um ponto de apoio para a negociação, né? Então, bem-vindo a todos. Eu tenho certeza que teremos hoje uma noite extremamente profícua, né? E que daqui a gente consiga já começar a fazer a diferença em relação a essa luta que não começou hoje, mas que tem um marco aí a partir de uma tragédia que aconteceu em Olinda, né, em 96. Bom, eu vou passar primeiro a palavra para a promotora Alexandra Facioli. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente hoje. Alexandra, sabe que eu sou sua fã, né? E a gente sempre pode contar com você, que você mora aqui pertinho de mim, aqui em Piracicaba. Acho que todo mundo sempre pode contar com você para a questão ligada a um trabalho de reciclagem voltada, inclusiva e solidária, tendo os catadores como os agentes principais disso. Então, é muito bom contar com você aqui. Obrigada pela sua presença. Palavras. Boa noite a todos. Cumprimento a Emília, agradeço as palavras. Ela sabe que a admiração é recíproca. Já estivemos juntas em muitas oportunidades discutindo o tema. Roberto, Aline, Andréia, já também tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês. Também o professor Francisco, estou sendo apresentada hoje, mas tive acesso a esse material incrível que ele vai contar para a gente hoje, que eu acho que é importantíssimo nesse momento. E eu até fiz uma apresentação que eu vou deixar disponibilizada para vocês, por conta de algumas referências de link, acesso às diretrizes, mas eu vou, acho que hoje, privilegiar esse importante diálogo entre nós, e contar um pouquinho desse processo de discussão e como o Ministério Público tem se inserido nesse conjunto de instituições que discutem esse tema. Nós costumamos dizer, né, que, na verdade, não é novidade, nós já estivemos juntos, esse histórico que compartilhamos deve justamente esse conjunto de desafios que nós temos enfrentado. E eu gostaria de, já abrindo um pouco esse debate, fazer uma contextualização também jurídica, né? Que nós enfrentamos realmente algumas dificuldades históricas em relação às próprias premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a sua implementação. E parte desses desafios que hoje os catadores, de um modo geral, enfrentam, advém da falta, efetivamente, de implementação, por exemplo, do reconhecimento do resíduo enquanto bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania.
isso é um princípio básico, a própria distinção entre resíduo e rejeito, e, por consequência, a própria ordem de implementação das prioridades da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí surgem os desafios, porque grande parte dos nossos recicláveis, por falta de uma segregação, por falta de observância de uma ordem de prioridade, acabam se tornando rejeitos e tendo destinações inadequadas, e cerceando justamente esse trabalho, essa possibilidade de geração de renda e assim por diante, né? E nesse contexto, nós temos também a dificuldade histórica dessa visão sistêmica de que a implementação da política de resíduos sólidos, ela encerra em si uma série de variáveis que são não só econômicas, mas ambientais, sociais, tecnológicas. Nós temos aí um conjunto de fatores que têm que ser trazidos à discussão para que nós possamos ter uma boa implementação. E o fato, realmente, da prioridade da contratação das cooperativas. Eu acho que no meio hoje que nós estamos discutindo entre vocês, isso é algo absolutamente tranquilo e na verdade, realmente é difícil dizer e continuar reafirmando algo que é tão claro e repetido nessa legislação que nós fazemos referência, mas que, na realidade fática, ainda não se concretiza. Nós, de certa forma, lidamos com as próprias dúvidas do poder público em relação à segurança na contratação das cooperativas. Isso ainda é um tema atual, né? Nós temos também, portanto, a própria questão da discussão se a coleta seletiva é ou não um serviço essencial. E quando nós começamos esse debate em relação à própria situação, né, das cooperativas diante da pandemia, esse assunto veio muito forte. Qual é realmente a classificação? E a coleta seletiva, ela pode simplesmente ser interrompida? Ela deve observar os princípios de regularidade, de continuidade, de eficiência, de qualidade, que são os princípios da própria Lei de Política Nacional de Saneamento, Lei Federal de Saneamento, que também se aplica e se interrelaciona com a política de resíduos sólidos. Então, vejam que são questões que também margeiam todos aqueles pontos já que nós discutimos há muito tempo, que nós precisamos, desde um cidadão consciente, um cidadão educado, que esteja devidamente informado para realizar o que lhe compete, até a estruturação de sistemas de coleta seletiva que propiciem realmente o cumprimento dessa ordem de prioridade, começando pela própria forma de separação, que hoje eu acho que também, nos debates que eu tenho participado, são muito claros no sentido de que a própria separação úmido e seco já não atende, que nós temos que realmente buscar essa separação nos resíduos que são recicláveis, nos rejeitos e nos orgânicos, para possibilitar também as próprias alternativas e outras rotas tecnológicas admissíveis. Então, eu acho que são diversos fatos que margeiam essa discussão e que, de certa forma, dificultam a implementação. Então, eu acho que em todas as discussões nós temos sempre que reafirmar essas premissas, né? Reafirmar esse protagonismo das cooperativas e garantir esse espaço. Então, quando nós discutimos a questão da retomada, isso tem que ser trazido, né, à luz, porque é isso que, como primeiro passo, deve ser colocado. Simplesmente a coleta seletiva ou a própria participação das cooperativas e dos catadores de um modo geral nessas políticas públicas municipais, ela simplesmente não pode ser encerrada. Mesmo diante da pandemia, nós percebemos assim que todas as cidades sofreram esse impacto. Isso foi um impacto muito evidente no setor, né? E essas questões acabaram chegando e batendo as portas do Ministério Público, sem dúvida, né? Nós tivemos um conjunto de recomendações em relação aos riscos inerentes à coleta seletiva, aos processos de triagem, a preocupação com a própria saúde e segurança
dos catadores, a situação que já vinha de um processo de precarização, muitas vezes, nas unidades, nas centrais de triagem, e isso realmente é algo que, se já era uma realidade preocupante, porque o processo em si, ela já traz um conjunto de riscos físicos, biológicos, ergonômicos, que sempre acabaram sendo desconsiderados nessa ordem de responsabilidades, muitas vezes, realmente, com a pandemia, isso ficou muito escancarado. Um levantamento do SEMPRE, no período que foi de 23 de março a 24 de abril, analisou os impactos no funcionamento da coleta seletiva nesse período de isolamento. E os dados demonstram que, praticamente, em todo o país, houve alguma forma de impacto. Algumas continuaram operando normalmente, mas tiveram dificuldade, muitas vezes, na comercialização do material, outras tiveram suas atividades suspensas, outras reduzidas, e algumas cidades, então, em que o problema era muito mais severo, como, por exemplo, que convivem com realidades como os lixões, realmente aí a interrupção foi muito mais emergente e necessária. No entanto, a questão da continuidade, da interrupção ou da retomada, ela realmente merece esse olhar mais amplo, que eu acho que é essa proposta que está sendo trazida aqui hoje. Em que termos essa retomada deve ocorrer, né? Esse momento que nós tivemos desde março com a decretação da situação de pandemia nos propiciou inúmeros debates em relação às orientações, em relação às condições, em relação a essa realidade que muito sinteticamente eu pontuei algumas das interfaces, mas que vão muito além disso. Nós temos realmente que a discussão sobre tempo de permanência, sobre posicionamentos e, às vezes, falta de clareza por parte dos próprios órgãos reguladores sobre qual é efetivamente o risco do material reciclável para a saúde do catador, né? Isso foram questões levadas à discussão, e nessa missão, o que coube ao Ministério Público, na verdade, é articular e reunir todos esses atores que fazem a diferença nesse dia a dia e ouvi-los. Esse trabalho que foi mencionado pela professora Emília, que são as diretrizes técnicas e jurídicas para coleta seletiva e triagem no período de pandemia, ele nasceu, na verdade, de uma proposta muito simples, em que nós discutíamos o que era necessário para a continuidade, as cooperativas deveriam encerrar suas atividades ou não, e aí nós passamos a ouvir todos os setores, né? Tanto os gestores municipais, o movimento teve um papel muito importante nisso, a ABS, as universidades, alguns setores de logística reversa, enfim. E isso realmente levou à construção desse trabalho, que acabou ganhando o apoio de todos esses setores envolvidos. Então, é um trabalho coletivo, não é um trabalho do Ministério Público, e que acabou sendo abraçado, na verdade, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e levado justamente aos centros de apoio, a todos os ministérios públicos estaduais, para que olhassem para a situação da coleta seletiva nos municípios. Então, esse acabou sendo um grande mérito, porque, além do conteúdo, foi a abrangência que se possibilitou e, realmente, algumas recomendações no sentido de realização de um diagnóstico sobre a situação da coleta seletiva, das centrais de triagens, da inclusão dos catadores nessas comunidades, em como isso vem acontecendo, a observância em relação aos equipamentos de proteção individual, a discussão sobre as responsabilidades, né, a quem compete disponibilizar esses equipamentos de proteção individual às cooperativas, aos catadores, de forma a viabilizar isso. Esse material está disponível no Conselho Nacional do Ministério Público. Essa apresentação que eu vou deixar disponível para vocês também já tem esses links para esse fácil acesso. E hoje, não só o Ministério Público, mas a Defensoria Pública, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, esse trabalho começou, na verdade, num projeto que eu integro, que se chama Projeto Conexão Água, que também já tem essa missão de criar essas redes de comunicação. E é isso que nós entendemos que é absolutamente imprescindível,
essa possibilidade de dialogar e de achar caminhos comuns para superar essa realidade que há 10 anos insiste em não sair do papel, né? Então, eu acho que essa discussão da retomada, ela envolve questões técnicas, que certamente o professor Francisco vai poder tratar muito melhor do que eu, mas o fato é que, sim, nós não podemos simplesmente, mesmo naquelas que tiveram reduzida a sua atividade ou interrompidas, não pensar que essa decisão tem que ser necessariamente temporária e vinculada a um plano de retomada. Acho que isso é um fato, e aí nós temos que discutir que essa retomada, dentro dessa nova realidade pandêmica que hoje nós vivenciamos e de distanciamento, ela tem que ser repensada com uma reorganização das atividades, com criação dessas múltiplas barreiras que garantam a saúde e a segurança dos catadores. Acho que isso é de fundamental importância, e realmente de os outros instrumentos que vão possibilitar que isso aconteça. Eu acho que nós temos que trazer a responsabilidade do poder público municipal na organização do sistema de coleta seletiva, nós temos que discutir as responsabilidades no âmbito da logística reversa. Em alguns estados, como no de São Paulo, houve, inclusive, o fomento para que os setores de logística reversa continuassem, eles ficaram dispensados da apresentação das metas, mas deveriam apoiar financeiramente os catadores e as cooperativas. Então, realmente, nós temos um conjunto de situações que têm que ser pensadas e realmente numa contratação, na profissionalização dessa atividade, que não pode ser vista como assistencialismo, e sim, numa crescente profissionalização das cooperativas, das centrais de triagem, para que atendam realmente a essas finalidades e garantam ao setor, efetivamente, o papel de protagonismo que lhes cabe pelo nosso contexto normativo. Então, essas eram algumas das questões que eu gostaria de trazer inicialmente, para depois nós debatermos, mas eu gostaria de, mais uma vez, registrar a minha honra de estar aqui com vocês, de dialogar um pouco desses desafios. Sempre é muito rápido, mas o interessante é que esse tempo tem nos propiciado vários encontros, e a cada um deles eu percebo que nós avançamos nessas discussões e estamos tendo a possibilidade de realmente buscar avanços reais, que é o que todos nós desejamos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alessandra. Acho que ela trouxe coisas extremamente importantes, por exemplo, reconhecer que os catadores são profissionais, não estão necessitando simplesmente de assistência social, é mais do que isso que está sendo discutido. Esse papel do Ministério Público como articulador é um papel fundamental para a gente nesse momento, e essa discussão que se coloca hoje, que não faz o menor sentido se coleta seletiva é essencial ou não para a sociedade no Brasil. Bom, eu queria também lembrar sempre a todos que seria muito importante não nos esquecer que temos que ter uma campanha de solidariedade, de apoio aos catadores nessa situação da pandemia, na situação que a gente ainda não está direito entendendo como é que nós vamos resolver isso. Então, quem puder estar ajudando, lembrem-se que www.solidariedade-aos-catadores.org.br, vocês vão achar todas as formas que é possível estar auxiliando os catadores nesse momento ainda de transição, né? Queria registrar aqui que a gente está com várias redes de cooperativas, como a do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, Fórum Comunitário de São Carlos, instituições como a UIGO Brasil, a instituição como a Vina Brasil, a universidade como a UNB, o INSEA, o ITCP da Unesp de Assis, e várias outras pessoas que são mais do que conhecidas de todos nós. Bom, eu queria agora passar a palavra para o professor Francisco Lima, né, para conversar um pouco sobre esse manual operacional que ele coordenou a confecção no Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária, como um conjunto de procedimentos e dispositivos para que o trabalho dos catadores seja sempre realizado com segurança, né? Então, o Chico vai falar um pouco disso. Muito obrigado por estar aqui, Chico. A palavra é sua. Eu que agradeço o convite.
Antes de começar, eu queria dizer que esse trabalho, esse manual, é resultado de um trabalho coletivo, além dos participantes do ORES, no Fórum Municipal de Belo Horizonte, Lixo e Cidadania, tem vários técnicos que assessoram as associações de catadores cooperativas e também representantes das cooperativas que ajudaram muito a fazer um plano de retomada que fosse bem aderente, né, colado à realidade das cooperativas. Eu queria falar rapidamente desse manual, que ele é geral, mas talvez falar um pouco dos desdobramentos que a utilização dele está colocando. Então, ele está sendo colocado em prática, e inclusive as dificuldades que nós estamos encontrando nessa retomada. Como o manual ele já está elaborado e vai ser, inclusive, traduzido em peças de comunicação de acesso mais fácil, eu acho que não vai ter dificuldade de conhecer o conjunto do trabalho que foi feito lá. Mas comentando só alguns princípios, né, que eu acho que são importantes no convencimento dessa retomada, eu acho que o caráter, a necessidade de coleta seletiva, seja como serviço ambiental ou como serviço social ou de geração de renda, já está colocado, não precisa repetir, mas tem uma questão ainda que sempre gera polêmica, que é um momento extremamente delicado, né, todos nós estamos vivendo. Retomar uma atividade, independentemente dessa discussão da essencialidade ou não, que foi interrompida, coloca, né, um peso nos ombros dos decisores públicos, dos tomadores de decisão, que é o risco que isso pode acarretar para aumentar a taxa de contaminação e de adoecimento. Então, a primeira preocupação que a gente teve, que percorre todo o documento, nós estamos propondo a retomada da coleta seletiva de maneira a reforçar o controle sanitário, as medidas sanitárias, e de forma alguma pensando que isso vai fragilizar todo esse controle sanitário que está sendo colocado em prática, acabar com essa contraposição que foi colocada entre trabalhar entre economia e saúde. Então, todos os cuidados, né, que foram pensados desde a casa, a orientação para os catadores, como se comportar em casa, como higienizar, separar a área limpa, como chegar em casa, como no transporte coletivo, ou criar transportes individuais, especiais para os catadores, para evitar essa possibilidade de contágio em transporte público, até a coleta seletiva, a relação com os moradores, a orientação dentro dos galpões, ou seja, todas essas técnicas que são necessárias para assegurar esse trabalho com segurança, né, foram discutidos junto com os catadores e formalizados em medidas práticas que retomam uma série de medidas sanitárias, que a gente já conhece, né, já todo mundo já está sabendo disso, de higiene pessoal, de utilização de EPIs, etc. Mas nossa preocupação era resolver um problema que não estava sendo considerado tanto pelo cancelamento da coleta seletiva como pela retomada, que é como evitar que o material seja uma fonte de contágio. Então, fazer o afastamento espacial das pessoas, tem muita instituição, muito documento falando disso, mas sempre tinha essa preocupação, que é a preocupação dos tomadores de decisão, quando eles interromperam, que no momento foi razoável, lá em março, que ninguém conhecia, né, estava todo mundo assustado. Então, nesse caso, a medida de precaução, a gente não conhece, vão parar. Aí a gente teve tempo de pensar, de refletir, de pegar informações do mundo inteiro, experiência de outros catadores na Colômbia, em Natal, em Curitiba, que continuaram, e ver, é possível continuar com segurança, e ter medidas para controlar esse risco de contágio via material. E, além do mais, todas essas medidas de distanciamento espacial que a gente conhece muito bem. Então, essa preocupação de vamos tranquilizar esse tomador de decisão de que isso está assegurado, isso está garantido. E o estudo da ABS, por exemplo, que mostrou que os trabalhadores da coleta de lixo convencional estão com exposição maior do que a média da população, mostra muito bem esse risco.
é uma atividade que foi considerada essencial, a coleta de lixo não pode parar, e esses trabalhadores estão mais expostos a esse risco. Então, esse trabalho com a coleta seletiva e com os catadores pode, inclusive, servir de exemplo para mostrar como que se faz uma coleta seletiva com segurança, que, em alguns casos, né, não se está conseguindo fazer. Então, a gente não vai criar mais um risco, ao contrário, a gente vai estar ajudando a sociedade a lidar com essa complexidade, né, desse momento. E fazendo melhor do que a situação atual, que parece ser uma situação de prudência, mas quando a gente olha de perto, não necessariamente é assim. Então, no nosso grupo de pesquisa, a gente acompanha também os catadores informais. Então, um desdobramento desse trabalho a gente consegue controlar as condições de coleta, de triagem, né, de separação do material nas cooperativas, os catadores organizados, mas os catadores autônomos, avulsos, né, como se diz, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com eles. E quando a prefeitura toma a decisão de parar a coleta seletiva, os moradores começam a misturar todo tipo de material. E esses catadores continuam a fazer coleta numa situação pior do que tinha antes da pandemia e certamente estão se contaminando aí. Então, quando a gente preocupa com toda essa cadeia, desde a separação domiciliar, a coleta, até o trabalho nos galpões, a gente está criando um sistema de segurança que vai servir também para os catadores avulsos, os catadores organizados, e como eu falei, né, pode servir de exemplo também para a coleta de lixo convencional, né, que não está, né, talvez no momento da coleta, que é uma preocupação que a gente teve, né, quando o caminhão está coletando os materiais e prensando o material, como evitar que isso seja uma fonte de contágio. Então, todos esses princípios, em todos os momentos, foram detalhados, e agora eles estão sendo implementados em algumas associações, foram feitos planos específicos para cada cooperativa, cada galpão. Aqui em Belo Horizonte, depois de um projeto piloto com a associação, 6 associações foram contratadas pela prefeitura para fazer a coleta seletiva. Cada uma tem condições diferentes de galpão, de equipe, o conjunto de populações, alguns são mais idosos, grupo de risco, então isso, uma medida, garantir o afastamento dessas pessoas do grupo de risco, isso exige toda uma reorganização da equipe de trabalho, e essas orientações gerais foram, então, especificadas e projetadas para cada cooperativa, para garantir todo esse controle, né, do início ao fim. Esse trabalho foi feito dentro do fórum pelos técnicos que dão apoio às cooperativas, foi entregue à Secretaria de Limpeza Urbana, que está consolidando esse material com outras medidas que eles desenvolveram, e vai ser levado ao Comitê de Gestão de Crise da Prefeitura Municipal, e nós estamos aguardando essa decisão sobre a retomada da coleta seletiva. Eles que vão autorizar, como está acontecendo com outras atividades, essa retomada. O problema é que a coleta seletiva ficou num limbo, numa situação de cinzenta. Ela não é um serviço essencial, não é considerado um serviço essencial, e também não faz parte das outras atividades econômicas. Quando a gente pega o plano de retomada da cidade, o decreto municipal, não aparece coleta seletiva. Então, aparecem todas as outras atividades econômicas, menos essa aí. Então, tem que ser uma decisão especial e com esse risco de cair nesse debate, nessas pressões de todos os lados, né, para a retomada, e essa decisão ser postergada e a gente não ter essa resposta, né, dessa retomada. E várias outras dificuldades, né, a gente está vivendo, além desse plano mais da governança dessa retomada, problemas operacionais. Então, uma das medidas que a gente pensou bastante são os EPIs, né, como foi falado pelo Alexandre. Bom, a gente tem falado, a crise tem que servir de oportunidade, mas isso é uma coisa concreta. Os catadores sempre estiveram expostos a riscos de saúde que não se justificavam e não se justificam agora, em função da crise.
mas fica parecendo que ter uma máscara, que usar uma luva é um luxo, porque vai ficar tão caro os catadores que o contrato que eles têm, eles vão ter que arcar com esse custo inicial de contratação de EPIs, de compra de EPIs, de uso de EPCs, né, de higienização das instalações, com bombas, etc. Isso vai ficar tão caro que acaba dificultando, prejudicando todo o balanço econômico, né, desse contrato. É claro que uma reivindicação que tem no fórum é que a prefeitura vai ter que fazer uma renegociação, né, um reequilíbrio financeiro desse contrato, que normalmente é previsto nesses contratos, para reequilibrar essas despesas extras, né, em função dessas medidas de prevenção. Então, esse trabalho está... Mas, no início, os catadores vão ter que arcar com esse custo da retomada, que é uma coisa muito significativa em função do rigor que se tem que ter na seleção, né, na utilização desses materiais, né, que não são baratos, para garantir uma eficiência. E, bom, como a prefeitura ainda não deu essa decisão, nós resolvemos, como tem projetos aqui em Belo Horizonte, a cidade é pouco atendida pela coleta seletiva, apenas uma pequena parcela dos bairros tem coleta seletiva, a maior parte não. Então, esse grupo, juntamente com os catadores e com associações, começou a desenvolver projetos comunitários em bairros, com a população, para montar sistemas independentes para assegurar a coleta onde não havia coleta da prefeitura. Então, tem essa decisão que depende do sistema oficial, né, que são 6 cooperativas que estão contratadas, é isso que a gente está aguardando, mas enquanto essa decisão não chega, a gente começou a retomar essa coleta que havia sido interrompida também por precaução, as próprias associações pararam esse trabalho porque tinham receio de que o material os contaminasse, e com esse trabalho a gente foi sentindo segurança, foi sentindo confiança de poder retomar esse trabalho de coleta independente ou paralelo em relação ao sistema oficial. Então, isso está sendo feito, já foi retomado, são pontos que a gente chama de leva, né, são os PEVs assistidos, os locais de entrega voluntária assistidos, em que os catadores se organizam a coleta, já informaram a população. A população, acho que era um pouco esperado, ela está extremamente colaborativa e preocupada com isso. Tem pessoas que ficam satisfeitas de ver o processo sendo retomado de coleta seletiva no bairro e chegam para entregar o material e falam, mas eu vou trazer na semana que vem porque ele não está de quarentena ainda. Então, eu vou esperar e depois eu trago para vocês. Então, eles conhecem as regras, os sistemas, né, que foram feitos. Eles guardaram esse material durante um certo tempo, mas depois tiveram que descartar porque não conseguiram guardar mais. Mas toda essa demanda, né, reprimida, ela agora vai poder ser atendida. A nossa esperança, então, esse sistema em paralelo, ele foi todo, né, está todo sendo organizado de acordo com os princípios, né, que foram discutidos, desde a coleta na rua, o trabalho de orientação para os moradores, até a quarentena e a triagem na associação. E a nossa esperança é que, com essa demonstração prática de que é possível fazer esse trabalho, que a prefeitura agilize essa decisão e perca um pouco esse receio que, neste momento, eu acho que no início todo mundo estava cauteloso, né? Todo mundo tinha receio do que poderia acontecer, mas agora, inclusive em função da perspectiva de que a gente vai ficar mais um ano, né, dessa forma, talvez a decisão melhor seja retomar com todos esses cuidados, com toda essa prevenção, né, que foi pensada. Mas aí depois a gente pode discutir os detalhes e também as dificuldades, mas os resultados que a gente está obtendo, né, com essas experiências, enquanto a coleta oficial teve uma dificuldade extra aqui em Belo Horizonte, diferentemente de outros municípios, em cada jurídico tem bom, isso é sabido, né, cada um interpreta de uma maneira. Aqui a remuneração é feita pela medição da quantidade coletada. Como a coleta foi interrompida, não tinham que medir, a prefeitura interrompeu o pagamento.
E aí a dificuldade dos catadores se manterem fora do trabalho aumentou mais ainda. E é por isso que a gente tem que encontrar essa solução para retomar a coleta seletiva. Obrigado. Bom, eu queria agradecer muito o Chico e agradecer a Santana, porque os dois se mantiveram nos seus 15 minutos cravados. Então, a gente vai ter condições aqui de ter um bom debate, porque tem muita coisa aqui sendo dita. Acho que vocês estão vendo aqui na tela a quantidade de comentários, a quantidade de pessoas que entraram aqui. Eu queria estar dizendo que o projeto Conexão Água, né, do Ministério Público Federal, tem representantes aqui, a Câmara Técnica da ABS, né, vários de nós estão aqui, como André e eu, mas tem mais gente aí assistindo também. E agora eu queria... Opa, a Aline saiu. O que aconteceu? Será que a Aline caiu? Oi, Aline. Bom, vocês viram que o Chico nos apresentou um panorama que temos grandes oportunidades e também grandes coisas a vencer, mas eu acho que o Oris apresentado tem feito propostas extremamente interessantes e criativas nesse sentido. Acho que esse manual, como ele mesmo disse, é um manual que pode ser apropriado não só pelos catadores cooperados, mas os catadores autônomos e até mesmo pelos garis. É um instrumento também que deve ser utilizado, acho que eu sempre tenho a impressão que pegar as diretrizes que foram colocadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que traz todo um arcabouço jurídico e numa linguagem de fácil absorção. Acho que não é uma linguagem jurídica que é aquela que a gente assusta, acho que qualquer pessoa consegue hoje entender a partir desse manual, e aqui tem um manual operacional que é para ser apropriado por todo mundo que tem que pôr a mão na massa e quem tem que tomar decisões sobre isso. Acho que eles se complementam e são muito importantes. Bom, eu queria, para estar comentando, então, sobre esse material que a gente agora tem à disposição, e como é que a gente vai poder lidar com isso, também, primeiro, passar a palavra para a Aline Souza, né, da Centercop, lá do Distrito Federal, para ver como é que os catadores estão vendo esse material e esse momento, e como é que a gente pode estar fazendo a diferença para esse novo mundo, que é um mundo pandêmico, que ele não vai deixar de existir mais, né? Boa noite, Aline, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite a todos e a todas, cumprimentando o companheiro Roberto, André Portugal, promotora, Emília, professor Francisco, agradecendo a oportunidade de estar aqui compartilhando esse tema importantíssimo para a nossa categoria. O risco, como já foi dito, sempre lidamos com o risco, né? Embora com um vírus tão catastrófico como esse, né, teríamos sim que privilegiar essa temática dentro das nossas atividades. Ninguém aqui quer trabalhar para morrer, ao contrário, queremos trabalhar para viver. Então, aqui em Brasília, a nossa realidade sempre foi se preocupar bem com essa questão dos EPIs, apesar que os catadores sempre têm dificuldade de utilizar, né, os EPIs. Então, vamos ver que agora que, com essa pandemia, eles levam isso como aprendizado, que independentemente de pandemia ou não, a gente tem que utilizar, porque estamos à mercê de vários outros fatores de riscos, né, de contaminantes, principalmente os que estão nos lixões, né, nas ocupações aí de lixões irregulares, de mini lixões irregulares. Então, isso aí serve de aprendizado para a gente, mas também eu complemento a fala da doutora, que nada é tão difícil que não possa piorar, né, nada está tão ruim que não possa piorar, e vamos utilizar essa pandemia para utilizar pelo menos uma parte dela para o caminho correto. A gente pode aproveitar esse período de isolamento para a gente pensar que, além da gente, tem outras pessoas que dependem de atitude nossas dentro de casa. O isolamento ele vai servir para a gente pensar em cada detalhe comportamento que a gente tem dentro de casa. E um deles é com resíduo. Pensar que quando você vai consumir, que aquele resíduo seu que é passível de voltar para a cadeia produtiva, vai passar pelas mãos de trabalhadores e trabalhadoras como eu, que depende daquele resíduo para sobreviver, e que esse resíduo, a natureza depende que esse resíduo retorne para a cadeia produtiva para preservá-la.
Então, ter esse tipo de comportamento a partir desse isolamento e pensar alternativas que pode estar garantindo esse ciclo, para que a gente retome esse período difícil para todo mundo como medidas positivas. Aqui em Brasília, nós estávamos parados desde março, né, todas as cooperativas de catadores, acreditávamos que as medidas socioassistenciais iriam nos ajudar com relação a esse extremo confinamento, ou seja, essa questão da renda, porque a nossa única fonte de renda, como todos já sabem, é através da reciclagem. Então, o efeito financeiro desse vírus não está vindo somente na questão sanitária, mas também financeira para a gente, assim como para muitos outros trabalhadores também. Mas a questão é que não tivemos esse retorno de forma rápida, né, como muitos dizem, a fome não espera, né, e se é emergencial, tem que ser emergencial, mas essa não é a nossa realidade, a gente sabe que tem muitos que estão se esforçando para que isso se torne o mais ágil possível, mas isso também nos trouxe a realidade de que a gente precisa voltar, e que, fazendo uma análise dos outros companheiros dos estados que estão atuando ainda com a coleta seletiva, com pandemia ou não, a gente está tentando buscar o máximo de proteção possível, não só para a gente, mas para nossas famílias e para os nossos amigos de trabalho, companheiros de trabalho, para a gente poder sair desse cenário de estar à mercê apenas de auxílio emergencial, porque está desumano ficar aguardando 60 dias por um auxílio de R$ 408. Então, isso nem trabalhador algum deve estar submetido apenas a essa condição. E o que a gente, nada mais, e eu acho que todos os catadores e catadoras do país nada mais esperam num período pandêmico como esse, era que o Estado elaborasse medidas emergenciais para os catadores, assim como foram implementadas medidas emergenciais para todos os outros setores de trabalhadores que foram afetados fortemente com essa pandemia. Né? Então, a gente estava aguardando dessa forma. Como não veio, a gente, infelizmente, está trabalhando agora para que retorne as atividades de forma segura, e o documento manual, ele vem como um documento riquíssimo, né, professor, para nos garantir, nos nortear com relação a essa uma realidade antiga, né, mas para a gente com o vírus é nova. Então, reforçar nossos equipamentos, cuidar do nosso espaço de trabalho, zelar, higienizar mais, cuidar mais do nosso espaço de trabalho, para não contribuir com para que o vírus se alastre mais. Então, a gente não está querendo voltar apenas com um viés econômico, mas também voltar com consciência, voltar sabendo que não tem que contribuir para esse aumento de casos, né, de infecção. Então, o documento, ele vem contribuir com os documentos estaduais que nós iremos apresentar aos órgãos públicos. Então, no nosso caso aqui, nós tivemos que construir o plano de prevenção de risco e segurança do catador. Esses planos vão ser submetidos à análise e avaliação da Anvisa e do SLU, posteriormente do SLU. Então, o catador, a cooperativa, vai ter que se adequar nesse plano. Ele veio, inclusive, eu vou até aproveitar a oportunidade para citar, que ela está aqui presente assistindo a gente, a professora Valéria, da UNB, ela fez um estudo, né, junto com outras pessoas da UNB, do acadêmico, e foi o que também nos trouxe uma luz para inserir dentro dos nossos planos. E as medidas que estão citadas também no manual, elas também casam com essas medidas que são nos nossos planos, que são as medidas da retomada segura. Né? E aí a Andréia Portugal está aqui, ela também está nessa comissão de análise desses planos, ela deve colocar na fala dela, que existem, o plano em si, ele não vai garantir a segurança total daquele catador no seu período de trabalho, porque o que vai garantir a segurança do catador, de fato, e não só do catador, de qualquer cidadão, no mundo inteiro, é o isolamento, mas como eu já disse, não temos, vamos se dizer assim, não temos essa condição de ficar no isolamento. O isolamento para a gente está sendo devastador demais, porque ficar sem o trabalho está nos afetando de forma muito, muito difícil, muito triste, né? Você receber uma mensagem, eu como representante da Sentcop, logo pela manhã, receber uma mensagem de uma mãe de família falando: Aline, socorro, me ajuda pelo menos com a cesta básica.
é muito difícil isso. Você saber que aquela mãe de família, ela não estava, ela, num período que não estamos passando, um período normal, ela simplesmente estava lá no seu local de trabalho, trabalhando para ter o seu pão de cada dia e dos seus filhos. E agora, no período desse, infelizmente, temos pessoas, gestores, que não se sensibilizam com essa realidade nossa, nos titulam, né, de várias outros nomes, de que estamos tendo auxílio daqui e ali, mas, na verdade, a realidade nua e crua é que os auxílios vêm e nem todos os catadores foram beneficiários desses auxílios, então nem todos estão na mesma condição. Inclusive, a condição maior dos catadores é que tem catador que não está tendo auxílio nenhum, e estão todos recorrendo à Defensoria Pública, porque eu já recebi informações da Defensoria Pública de vários catadores que estão à procura para tentar regularizar essa situação. Então, assim, só para enxugar mais, porque eu falo demais, mas é que a gente quer voltar com todas as condições seguras, sim, correndo atrás dos EPIs, a parte econômica nossa tá muito difícil. Para voltar, primeiro você precisa ter dinheiro, precisa ter recurso, e para quem está quase 90 dias parado, não tem de onde tirar. O que a gente tem guardado dentro da bolsa, né, dentro do bag de reciclagem, é dívidas da cooperativa, porque elas estão sem funcionar e as dívidas não param de chegar. A questão tributária está, né, tá muito difícil de manter, porque quando você tem contrato, todos estão paralisados. A gente aqui em Brasília tem meio que quase que um pé assim na frente, porque a gente solicitou a antecipação das parcelas, das que são contratadas, né? Contrato de coleta e de triagem. Mas até isso a gente está aguardando a aprovação. Então, enquanto não se aprova, as contas estão acumulando. Talvez essa antecipação não pague o que já está acumulado, o acumulativo. E fora que não é nada dado. Você vai trabalhar redobrado pós-pandemia para você quitar com essas antecipações. Tem adaptações cooperativas aqui, nós temos cooperativas em várias outras situações. As que estão nas áreas do SLU, elas estão com mais chance de retomar, porque já tem estrutura física, apenas adequações aos EPIs para os catadores e informações, capacitações para os catadores ter que lidar com essa realidade. E quem não tem condições de estrutura física, a dificuldade é bem maior, porque vai ter que conseguir, de alguma forma, essa adequação para poder voltar. Então, nós conseguimos uma parceria bem com o Ministério Público do Meio Ambiente aqui, a Associação do Ministério Público, conseguimos 2.400 máscaras. Então, essas máscaras nós vamos repassar para as cooperativas de catadores assim que os planos forem aprovados e elas forem retornando suas atividades. A gente agradece muito também essa parceria, porque são 800 catadores da rede Sindicop que irão voltar, tirando o nosso público de risco que não volta de forma alguma. E aí, nós estamos conseguindo já esses EPIs, estamos aguardando aí receber os outros equipamentos que estão previstos no plano, que são os medidores de temperatura, as luvas, né? São todos equipamentos que não estavam previstos nos contratos, para quem tem contrato, claro, mas não estavam previstos da forma que precisa. Eu peço desculpa, porque eu estou com minha bebê no colo, então... assim, catador é assim, tem que ser mãe, tem que trabalhar, e aí, só para concluir, eu acredito que não está sendo fácil para ninguém, nenhum catador está sendo fácil passar por isso, mas que a gente vai utilizar isso como um aprendizado para a gente só se fortalecer mais ainda dessa luta que a gente tem, eu sou a terceira geração de catadora, minha mãe passa por isso que a gente já passou e passa, minha avó também já viveu várias realidades bem difíceis também, o que eu penso que essa realidade poderia mudar para futuras gerações também, não ter que passar por isso também. Então, isso só vai mudar com a junção, né, a união de todos os setores. E essa live aqui hoje, eu agradeço muito estar participando, porque tem setores importantes aqui que podem fazer essa mudança de fato, evitar essa realidade para as futuras gerações. E fazer um apelo também, Emília, rapidinho, só para concluir minha fala, para a população. Não, eu acho que não adianta a gente construir livros, né, módulos, documentos, se a população não se conscientizar de que cada um, o seu papel dentro da sua casa, e cada um pode ter a decisão correta ou incorreta. E não ache que a sua decisão não vai te afetar, vai afetar a sua futura geração, vai te afetar de alguma forma.
Você bebe água, você precisa de respirar, você precisa de se alimentar. Então, para tudo isso, o catador tem alguma ligação, sim, o nosso trabalho tem uma certa ligação, sim, com todos esses outros, essas outras necessidades que está relacionada à vivência humana. Então, só para nos valorizar mais e pensar que a atitude de cada um de vocês reflete na garantia de trabalho e renda e dignidade e cidadania para várias catadoras e catadores como eu, que sou catadora de materiais recicláveis com muito orgulho e corrigindo para as próximas matérias que sair, não sou catadora de lixo, eu cato materiais recicláveis, né? Então, é isso aí que eu gostaria de colocar e agradecer a oportunidade da live. Muito obrigada, Aline. Acho que está todo mundo muito emocionado com a sua fala, com o poder da sua fala. Eu acho que tem coisas muito interessantes que você fala, assim, enquanto alguns pode ter a segurança da sua vida garantida com isolamento, ou para outros o isolamento pode ser devastador, né? Acho que lembrar que a maioria dos gestores de vários municípios têm sido muito insensíveis para isso, como que a gente tem que alterar isso. A questão das cooperativas são empreendimentos e estão com as suas dívidas empilhando, acho que é super importante também a gente tá sempre pontuando isso, e como você disse, ninguém quer trabalhar para morrer, quem quer trabalhar para viver. Então, nesse aspecto, acho que pensemos que o manual pode estar contribuindo. Tem várias perguntas já apontadas aqui. Bom, eu queria agora chamar a Andréia Portugal. A Andréia é companheira lá da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABS, né? Tem feito um trabalho, acho que o Distrito Federal no Brasil, um tempo muito curto, fez a diferença da diferença na realidade brasileira e provou que, se tendo uma lei, a gente pode fazer a lei acontecer de fato, né? Com todos os sabores que as pessoas diziam para acontecer. Talvez não foi a situação ideal, mas eu acho que foi uma situação que fez a diferença e que eu acho que vocês continuam diuturnamente tentando acertar e mudar aí as coisas que não deram certo a princípio, aprendendo e nos ensinando muito, né? Então, Andréia, agora é com você. Bom, primeiro agradecer demais o convite, que eu fiquei assim muito feliz de estar com essa turma tão forte que está nessa live aqui. É muito bom. Depois, em relação às publicações que estão surgindo por conta dessa pandemia, desse momento, eu acho que a gente teve uma crescente. No início era aquela coisa, várias informações, sem ninguém saber exatamente o que estava acontecendo e como trabalhar com isso, e vindo informações de todos os lugares do mundo. E tivemos primeiro foi aquela coordenação dentro da ABS, que conseguiu juntar vários documentos para estruturar, bom, o que está acontecendo isso, as informações que nós temos são essas. Tivemos a UNB com a professora Vanessa Crupinel, que veio também, junto com outros atores, construir uma coisa mais simplificada para falar a questão da saúde. Depois nós tivemos a questão do Ministério Público, que veio pautar isso dentro da questão legal, o que está acontecendo, como está acontecendo, o que você pode fazer a partir disso, e a ORES que veio com a questão de operacionalmente, o que isso quer dizer, o que a gente pode fazer. E isso é muito importante, que aí eu vou falar da parte de gestora pública. Quando a gente está dentro de um grupo técnico e tem também a parte política de tomada de decisão, a gente tem que ter documentos fortes para poder tomar decisão e decidir como é que vai fazer, o que vai fazer e como é que vai fazer. E dentro de todos esses instrumentos que foram aparecendo, a gente pôde tomar algumas decisões, por exemplo, a parte da vigilância sanitária, ele tinha de onde se pautar para poder decidir e receber os planos de risco. Nós, dentro do SLU, nós tivemos como montar nossos critérios em cima dessas publicações que já existiam. Como é que isso podia acontecer? Quais eram as medidas mais importantes que tinham que ser apresentadas para a gente chegar, não só
fiscalizar, mas sim, principalmente orientar as cooperativas como é que isso poderia ser feito. E a gente hoje são 22 cooperativas com 29 contratos. No início, a questão de uso de EPI era um absurdo, ninguém queria usar EPI nenhum. Com a questão dos contratos e muita conversa e muita participação, já teve uma mudança muito grande de 2 anos para cá. Nós temos já 2 anos e meio do encerramento do lixão para a realidade atual. Então, a gente tem uma mudança de comportamento que foi gradativa, não foi de um dia para o outro. Porque, gente, é chato usar EPI. Vamos falar francamente aqui. Duvido que alguém aqui goste de ficar o dia inteiro de máscara. E os catadores normalmente nos lugares que tem uma ventilação mais ou menos, que tem uma condição de trabalho mais ou menos, tem que ficar com a luva, porque tem que ficar com a máscara, com o uniforme, com a proteção, com o avental, com a bota, para não se cortar. E nos lugares que você fala assim, pelo amor de Deus, então assim, liga o ar-condicionado. Não, gente, não tem. Então, é bem complexo, além do custo que isso tem. Quem está dentro de contrato tem a maioria desses custos cobertos, mas já são mais de 90 dias, como a Aline falou, que os contratos foram suspensos. Eu estou com material aqui em casa de 93 dias de coleta suspensa. Eu juntei tudo. Está lá. Quando voltar ou quando eu tiver um lugar para colocar, eu vou colocar. E várias escolas, vários estados, várias prefeituras tiveram uma sacada muito bacana, que foi a priorização dos locais de entrega voluntária. Porque aí você tinha como fazer essa quarentena, porque a gente também tem que ter muita atenção que quando a gente fala de quarentena, a maioria dos espaços que as cooperativas estão, elas têm um espaço limitado, e quando tem que fazer para quarentena, elas vão ter uma redução do seu trabalho. Redução do trabalho significa redução de renda. Então, são várias coisas que a gente tem que estar muito alerta nessa retomada, a gente tem que fazer a retomada, tem que voltar, é um serviço essencial, mas, acima de tudo, essencial à vida das pessoas, né? E vão retornar, e a maioria vai ter redução de renda. Então, vão trabalhar, vão se proteger no máximo possível. Foi muito bacana todo esse arcabouço que a gente tem agora, e a gente tem que divulgar. Muito feliz do professor Francisco falar que vai fazer um material de mais fácil comunicação, e a gente acha que estamos no caminho, e é mostrar para as outras prefeituras dos outros estados que nós, no Distrito Federal, temos muito para fazer ainda, muito para aprender. Temos pessoas aqui dentro da live, a Kátia e a Fátima, que participaram, a Kátia como a principal executora, a Fátima como diretora, lá no SLU, no momento de mudança, mas temos muito para fazer ainda. Então, a gente espera que a coisa evolua, e é isso que eu tenho para falar para agora. Emília, seu microfone está fechado. Desculpa. Bom, Andréa, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que foi uma fala que, na realidade, acabou mostrando, né, essas diversas facetas que a gente tem, uma gestora que, com certeza, não é insensível e tem trabalhado muito com todo mundo, inclusive fazendo essa ponte entre a academia e a relação com os catadores, com o cotidiano das ações. Bom, eu queria pedir desculpa, eu tive que pôr o cachorro no colo, porque só estou eu e ele em casa, ele estava aqui me arranhando, enlouquecido, né? Porque falta de atenção. Mas daqui a pouco eu ponho ele no chão. Bom, agora, Roberto, acho que não precisa fazer apresentação, acho que todo mundo sabe quem é o Roberto. Por favor, Roberto, agora as suas palavras antes que a gente comece, então, a responder essa quantidade, essa enxurrada de perguntas que a gente tem aqui. Por favor. Você está mudo. Agora quem está mudo é você. Pronto, pronto.
Foi, pronto, obrigado. Não, eu falei, maior desafio falar depois da Aline. Esse é um grande desafio. Primeiramente, assim, vou tentar ser bastante rápido para a gente poder ganhar tempo aí, inclusive para responder uma série de perguntas que estão surgindo. Isso é bem bacana aí essa interação aí dentro dessa live. Queria agradecer aí, né, ao ORES, né, em nome do Movimento Nacional dos Catadores, né, porque hoje a gente também estamos, né, oficialmente, né, fazendo um lançamento desse manual, né, dessa publicação, e também já deixando, vai ficar no site do movimento como orientação oficial do Movimento Nacional dos Catadores, né? Então, esse documento vai ser um documento nosso que os catadores de todo o Brasil, prefeituras, enfim, né, todos que estão aí envolvidos com os catadores vão poder acessar como uma orientação oficial do Movimento Nacional dos Catadores. Eu acredito que agora estamos aí nesse período, né, nosso que a gente pode dizer que agora um pouco pensando, né, como que a gente faz essa retomada, como que vai ser isso, a retomada com segurança que foi falado, né? Eu já ouvi várias falas aqui, inclusive, né, da questão da retomada de segurança. Hoje nós temos 2 ótimos documentos, né, que é esse do ORES e o documento do Ministério Público Federal. São 2 grandes documentos orientativos para essa retomada do nosso trabalho. Mas, assim, eu tô circulando aí em várias rodas, né, nesse momento da pandemia, e me veio, assim, um monte de coisas na cabeça, né? Primeiro, o seguinte, nós catadores, de fato, somos muito importantes para esse processo da cadeia da reciclagem, né? Se a gente tinha dúvida antes, hoje a gente pode dizer que, de fato, é real, né? A coleta seletiva parou, muitos catadores parou, e aí não só os catadores organizados, mas também os catadores avulsos também, né, deram uma parada também das suas coletas de material, e a cadeia da reciclagem deu um colapso, né? Ela, na verdade, eles ficaram loucos, as empresas de reciclagem, assim, vieram, assim, atrás de nós, uma loucura. Tem material, onde tem material, porque eu não posso parar meu forno de vidro, eu não posso parar não sei o quê, enfim. Ficou muito claro e demonstrado que aquele estudo, inclusive do Sempre, que coloca que, né, 90% dos materiais reciclados passam pela mão dos catadores, isso é uma realidade. Porém, né, nesse período da pandemia, né, os catadores foram os que mais sofreram dentro da cadeia, né? Precisando, na verdade, de fazer campanhas, agora nós fizemos a campanha da solidariedade e outras campanhas que surgiram no Brasil, né? Prefeituras precisando apoiar, catadores aí até hoje atrás dos auxílios, né? Como a Aline disse, né, do governo federal, que não conseguiu auxílio, não conseguiu acesso aos auxílios do governo federal. Catadores ainda sofrendo, estou vendo muitos catadores aí colocando aqui, né, no chat aqui, que precisa voltar a trabalhar porque não tem outra alternativa, né? Então, assim, eu acho que nesse momento também da pandemia, quando a gente fala de trazer a importância, porque eu acho que essa questão da segurança, como já foi dito por vários dos colegas aqui, a questão da segurança, nós sempre trabalhamos com questão do risco. Os catadores sempre trabalhou com risco, né? E sempre houve a necessidade da segurança. E agora, é lógico, por uma questão, né, dessa pandemia, ainda nós precisamos viver numa questão de segurança maior, né? Entendendo que nós não podemos descaracterizar, aí é uma ideia, é uma coisa minha, né, assim, que eu não tiro isso da minha mente, dos meus discursos, que o trabalho dos catadores é um trabalho essencial, ponto. Aí tem toda uma discussão, né, Chico, se é da essencialidade, aquela coisa, mas para nós entendemos o seguinte: nosso trabalho é um trabalho essencial, como o trabalho da coleta do lixo convencional, e é necessário porque os aterros sanitários hoje estão aumentando o seu volume de material, porque não tem mais o catador coletando material. As cooperativas estão paradas, as organizações estão paradas. Então, a gente precisa, né, nesse momento, já temos documentos, temos, né, orientações muito boas, precisamos primeiro pensar o seguinte: olha só, essa cadeia, né, nós alimentamos toda a cadeia. Então, eu acredito que, na verdade, está no momento também de uma nova reflexão também do trabalho dos catadores, né? Um repensar nisso.
Porque até então, a gente cobra, isso é uma polêmica que eu já vou abrir aqui de antemão, a gente cobra, na verdade, alguns vão gostar da minha polêmica, inclusive, a gente só cobra, na verdade, essa fatura, dessa conta do nosso trabalho só das prefeituras, né? E hoje, na verdade, eu estou começando a me convencer que essa conta não é só das prefeituras. Ela tem parte, sim, da prefeitura. Não estou examinando aqui, tá, gente? Andréia, e aí dá até risada já, né? Eu não estou, na verdade, tirando a responsabilidade das prefeituras aqui no meu discurso. Estou dizendo, tem responsabilidade, sim, mas não é toda a responsabilidade, porque nós alimentamos toda essa cadeia da reciclagem. E, na verdade, o lucro que essa cadeia da reciclagem, né? Porque nós passamos fome. Será que o intermediário passou fome? Será que a indústria passou fome, passou necessidade? Será que tivemos que fazer campanha, né, de solidariedade para os donos das indústrias de reciclagem, para os donos dos aparistas que coletam nosso material? Né? Então, eu acho que nós estamos falando que nós vamos ter um custo importante e necessário nesse momento de segurança do nosso trabalho. E esse custo do nosso serviço, nós temos que sair da miséria. Os catadores temos que começar a pensar que sair da miséria, porque o governo federal anterior, os governos anterior, deu total estrutura para nós catadores, para nós operar o nosso trabalho. E tem governos que dão, inclusive, aí, continuam dando, né? Mas, para a manutenção desse trabalho, gente, tem custo, né? E agora, com essa coisa da pandemia, nós temos mais custos ainda. E eu estou numa defesa hoje que esses custos precisam ser rateados em toda a cadeia. Toda a cadeia da reciclagem precisa contribuir para a retomada dos catadores, sabe? Porque senão a gente fica fazendo o serviço inverso. A gente está trabalhando lá, a gente está fazendo de tudo para retomar nosso trabalho, né? E a indústria que vai ser novamente a grande beneficiadora desse processo, né? Nós estamos fazendo um trabalho de recolhimento dessas embalagens e eles estão sendo beneficiados pelas metas disso. Então, assim, nós precisamos repensar o nosso trabalho, nós precisamos ser recolocados, né, numa outra posição. Nesse momento da pandemia, ela traz para nós essa reflexão, né, que os catadores, na verdade, temos que parar temos que sair, né, dessa história de catador ganhar meio salário mínimo, ganhar um salário mínimo, sabe? Nós precisamos ter catadores, as cooperativas precisam dar qualidade para os catadores, os catadores precisam, nesse momento da pandemia, nós poderíamos ter, na verdade, no lugar de cartões de alimentação, podíamos ter a nossa alimentação com os fundos das cooperativas, poderíamos, na verdade, ter nossos cartões de saúde, de plano de saúde, para poder ir no médico, poder ir no hospital a hora que a gente precisasse, entendeu? Então, assim, eu acho que está na hora da gente pensar na qualidade de trabalho dos trabalhadores, porque se nós paramos a cadeia da reciclagem, né, nós somos importantes. Então, se nós somos importantes e precisamos, na verdade, não é só de apoio de EPIs que nós estamos falando, né? Não estamos falando só disso, isso é importante, o EPI é importante, as máscaras são importantes, esse processo todo é importante. Mas o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: mais do que doação de EPIs, os catadores querem comprar os EPIs. Os catadores querem ter esses processos com eles, né? E está na hora de repensar, nesse momento da pandemia, para a nossa retomada de trabalho, com toda a segurança, com todos os custos que nós vamos ter, tal, a cadeia. Eu estou responsabilizando aqui, estou falando uma coisa, né, Aline, que nós nunca nem discutimos dentro do movimento, nós vamos ainda discutir muito sobre o movimento, mas eu trago aqui, na verdade, que a cadeia precisa rever o papel dos catadores nessa retomada da pandemia, porque nós que vamos aquecer novamente a cadeia e a economia da reciclagem. Obrigado. Parabéns, Roberto. Perfeito, acho que se não discutiu ainda, não sei, passou da hora, né? Ótimo, acho que isso que o Roberto fechou aqui, essa primeira parte brilhantemente dessa nossa conversa aqui. Eu vou passar direto para as perguntas, há várias perguntas aqui, eu vou lendo na sequência. A primeira que aparece aqui é feita pela... Gente, eu estou com um pouco de dificuldade aqui para me achar, mas aqui. A Bia Vedovello, de Mogi Guaçu, pergunta para a Alexandra se, quando o Ministério Público faz algum tipo de manifestação para a Prefeitura, se avisa a cooperativa que isso aconteceu ou não. Depois, a gente tem uma outra fala
Me dá um minuto. Se vai, essa notificação que vai também é uma notificação que as cooperativas recebem, isso é normal, faz parte do fluxo, né? Há uma outra fala aqui do Antônio Martini, dizendo que os gestores públicos, às vezes, não aceitam os argumentos apresentados pelas cooperativas e simplesmente decidem não pagar se a cooperativa não for, se a coleta seletiva não estiver acontecendo, e se é possível o Ministério Público fazer um TAC para fazer com que os municípios cumpram os seus contratos nesse momento que, para a cooperativa se adaptar, ela tem que parar de trabalhar. O Baracuche Murici, né, está falando aqui da Conurb no Rio de Janeiro, que não está fortalecendo adequadamente os catadores para que eles possam exercer os seus trabalhos. Eu tenho uma outra... Desculpa, eu me esqueci de dizer que o manual operacional está também naquele mesmo site da campanha de solidariedade, então, quando você entrar lá para poder ajudar na campanha de solidariedade, você também vai ter acesso ao manual operacional, que é o www.solidariedade-aos-catadores.org.br. Temos... A Clarice Adamati também já colocou aqui, para quem está acompanhando, o site do INSEA, onde você também pode fazer o download do manual operacional. Gente, espera só um minuto. Aqui. Há uma pergunta aqui da Jaqueline Rutkowski, do Instituto Sustentar, né, da Universidade de Leeds, perguntando: será que os catadores não usam EPI só porque não querem? Sabemos todos que muitas vezes os EPIs não estão adequados para o desenvolvimento de atividade com conforto para o trabalhador. É por isso também que no Manual ORES se discutem medidas de segurança coletiva e não só individual. Então, gostaria que o professor Chico falasse um pouco mais sobre isso. A Fátima Martins: sabemos que, por mais que nos protejamos, não estaremos livres do vírus, porém voltar a trabalhar nesse momento é um mal necessário diante do descaso do poder público em simplesmente decretar um confinamento e dar garantia mínima para que possamos sustentar nossas famílias. Seria interessante que se pudesse fazer um comentário sobre isso. O Carlos Henrique pergunta a Aline como é que ele pode ter acesso a esse plano de prevenção que você mencionou. A Bia Vedovello pergunta como fazer com catadores e catadoras que são grupo de risco e não querem parar de trabalhar. Que conselho vocês podem dar a quem está lidando com isso? Eu paro por aqui, por enquanto, né? Vocês respondam essa e daqui a pouco a gente faz o resto. Pode ser? Posso começar, então? Gente, fiquei muito emocionada com todas as falas, viu? E com essa realidade que vocês trazem, né? Eu sempre aprendo muito com vocês. E quando perguntam, a primeira pergunta que eu gostaria de dizer, se o Ministério Público deve notificar mais do que isso, né? Eu acho que todas essas decisões hoje que têm sido tomadas, tanto pelo Ministério Público Estadual, quanto Defensoria, quanto Ministério Público do Trabalho, logicamente tem por premissa básica esse diálogo permanente, né, com os catadores, com as cooperativas, porque são vocês que trazem essa realidade, a necessidade de cada local, que é muito particular, né? Então, isso é muito importante de acontecer, né, essa proximidade, o conhecimento de cada realidade, e eu gostaria de enfatizar isso em relação às diretrizes que foram apresentadas, que eu mencionei. Ali, vários desses pontos que foram trazidos são discutidos. Eu quero prestar minha homenagem à doutora Sandra Kish, que é a gerente desse projeto Conexão Água, que também está nos assistindo, que também é uma grande articuladora, e esse documento traz desde a questão do reconhecimento da essencialidade, subscrito não só pelo movimento, pela ABS, mas por Ministério Público de diversos estados, pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria,
pela Abrampa, enfim, todos esses atores que nos ajudaram. Então, todo esse reconhecimento, e aí um conjunto de orientações que são também técnicas, desde em relação aos mecanismos, ao que deve ser olhado nessa cooperativa, o que deve ser buscado em termos de orientação, tanto da parte organizacional, com base nas recomendações já realizadas, e também com os aspectos relacionados à saúde, a controle de risco. Então, esse documento, somado a esse que está sendo apresentado hoje, eu acho que propicia realmente um conjunto muito importante. E, além disso, outros materiais foram produzidos pelo próprio Ministério Público para orientar e recomendar a atuação em relação ao que deve ser feito. Então, isso tem desde a questão do promotor, por exemplo, buscar que a cooperativa não seja penalizada pelo descumprimento do contrato, pela decisão de suspensão e pela necessidade de que esses contratos garantam a manutenção das despesas de custeio, né? Isso é algo importantíssimo, porque simplesmente não é possível a interrupção sem manutenção dessas despesas que são da própria central de triagem, né? Ou mesmo do pagamento, muitas vezes, que o município realiza em relação à água, à energia, a um conjunto de outros benefícios que o município, quando não tem um contrato, apenas um convênio, acaba realizando e que, obviamente, deve manter. Também existe ali um passo a passo sobre mecanismos para se buscar esses auxílios. Conhecemos a realidade, mas a Defensoria até disponibilizou um conjunto de links, eles também têm sido muito proativos na busca desses auxílios. Então, eu acho que hoje nós temos uma situação de muitas cabeças pensando na elaboração desses materiais, e agora numa segunda fase, como nós fazemos isso chegar aonde tem que chegar. Justamente são esses planos de comunicação, como nós traduzimos isso tudo numa linguagem simples e operacional. Isso também está acontecendo, né, nesse projeto Conexão, a água que a doutora Sandra também faz a coordenação conosco, mais um conjunto com a ABS, que tem sido uma grande parceira nesse trabalho. Eu queria também cumprimentar várias pessoas que eu vi oferecendo suas contribuições, Jaqueline, Kátia, a Bia, o Alex Cardoso, do Movimento, Gina, a Nina, vários atores que têm realmente há anos, né, feito parte dessa história, né, de luta que vocês têm, pelo reconhecimento realmente enquanto atividade profissional. E eu concordo plenamente com você e com a Aline, viu, Roberto, no sentido que não dá mais para ser tratado como favor. Quando eu falo de assistencialismo, é isso. Nós temos que discutir a responsabilidade compartilhada, e a lei é muito clara em relação ao que cabe a quem, ao dever que cabe a quem, tá? Então, assim, o município tem o seu papel na organização, sobretudo, na definição do sistema, mas os setores econômicos também têm que assumir o seu papel, e já passou do tempo, existe a coalizão, vocês já tiveram uma experiência em relação a isso, agora são realizadas novas propostas, estamos com uma consulta pública em aberto para discussão até o dia 3 de julho, é importantíssimo esse conhecimento, essa divulgação, que todos os setores, né, envolvidos levem as suas contribuições. Eu sei que vários de vocês estão participando de discussões durante a próxima semana. Eu acho que esse papel que nos cabe de realmente difundir essas ideias é extremamente relevante em todos os eixos, e fortalecer essas redes, né? Outra colocação muito importante em relação à atuação de vocês para a inserção de metas e do papel da cooperativa nos planos municipais. Muitas vezes os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos acabam não contemplando e não estabelecendo quais são as metas de reciclagem e em relação ao espaço que deve ser dado às cooperativas. Se isso não acontece, é muito difícil se buscar posteriormente. Então, esses processos participativos também vão demandar uma atenção de todos os envolvidos, sobretudo, né, do movimento que tem dado essas orientações e tem atuado proativamente em todas essas questões. Eu não sei se eu acho que eu vou deixar palavras para os demais também responder.
que nós já estamos nosso tempo encerrando. E desde já, se eu não tiver a oportunidade, agradecer a honra, viu, gente? Muito obrigada. Chico, você vai querer comentar? Rapidamente, em relação à questão dos EPCs, né, uma preocupação que a gente tem é não concentrar as medidas de proteção só no comportamento das pessoas, né, o uso de EPI ou higienização. Então, por exemplo, borrifar o material durante a coleta no caminhão com aquela solução de hipoclorito é importante, a quarentena, essa quarentena sucessiva, porque a gente tem dúvida ainda se 7 dias, ou 3 ou 5 são suficientes, então estão um período mais longo de quarentena até garantir essa chegada, exposição ao calor, que também tudo isso vai contribuindo, né, para tornar o vírus inviável. Bom, de fato, essa questão também, as pessoas que estão afastadas do grupo de risco também querem trabalhar. Isso é uma questão que a gente não pensou, mas a gente tem que começar a refletir sobre isso. Como que essas pessoas, elas têm uma experiência enorme, talvez não trabalhar diretamente na triagem, mas tem outras maneiras que essa experiência deles poderiam ser aproveitadas nesse momento, que a gente vai ter uma mobilização muito grande, e acho que é uma possibilidade, mas a gente teria que pensar isso, vamos refletir. Agora, eu só queria um último comentário em relação a essa questão de mudar o peso da apropriação de valor na cadeia. Lá no manual também tem um quadro, um box, a gente propõe uma alternativa que é, bom, a gente, sendo um pouco realista, nós acreditamos que essa correlação de forças entre esses grupos oligopolizados que estão na ponta da cadeia, né, a Saint-Gobain, o plástico é mais diluído, é mais fragmentado, mas a área de papel, vidro, alumínio, bom, a gente pode tentar convencê-los a distribuir melhor esse valor que é criado pelos catadores, né, na maior parte, e que é apropriado na maior proporção por eles. Bom, historicamente, essa estratégia não tem funcionado muito bem. Né? O capital ele não tem muito coração, ele quer continuar se apropriando desse valor. O que a gente acredita que seja uma alternativa, em vez de tentar medir forças com esses grupos, é tentar aumentar o controle na base. Então, quanto mais os catadores investirem no que eles são capazes de fazer, e ter uma grande competência para fazer, que é controlar a base de todos os resíduos e começar a negociar com toda a cadeia da logística reversa em outros termos, é uma possibilidade de reequilibrar essa divisão, né, dos ganhos. Só para dar um exemplo, a gente está passando aí pela regulamentação da logística reversa de medicamentos. Não se fala em catador na logística reversa de medicamentos. Eles insistem em repetir o sistema que já existe, que são os pontos de entrega nas farmácias, acreditando que a população espontaneamente vai lá levar medicamento usado. Inclusive, a orientação é para levar medicamento, bula e caixa e tudo, e jogar tudo no mesmo lugar. Na live que teve, perguntando, mas não vai ter uma reciclagem, não vai ter uma triagem? Não, nós somos incapazes de fazer isso. Vai ser tudo incinerado, vai ser tudo queimado. Pelo amor de Deus, nesse momento, com toda essa história, montar uma logística reversa nesses termos é um absurdo. Primeiro, que a gente sabe que a população não vai responder, como não respondeu em bateria, em óleo, em uma série de coisas que os catadores têm capacidade de fazer esse serviço. Claro, ele tem que ser remunerado, mas tem que começar a avançar em todas essas coisas, e talvez seja o momento agora, de pouco a pouco, ir pegando esses outros serviços e cobrando o serviço que vai ser prestado, e aí sim aumentando a renda, não nas cadeias que já estão estabelecidas, mas em todos esses serviços que não são atendidos ainda. Obrigado. Bom, eu queria rapidamente aqui colocar algumas questões, porque a gente já passou um pouco do tempo, mas eu acho importante colocar. A Fátima Martins aqui lembra que o que a André colocou sobre a quarentena e o tempo do material e o espaço que vai ser ocupado nos galpões pode impactar na renda dos catadores, e é importante pensar sobre isso.
O Dorival dos Santos pergunta uma coisa que eu acho que a gente não vai discutir aqui agora, que é o problema da aceleração no Brasil, porque eu acho que isso já sugiro que a ANCAT faça, por favor, uma conversa só sobre isso, né? Porque isso está aproveitando essa situação, é parte da boiada que está sendo jogada aí Brasil afora. A gente em São Paulo tem vivido isso bastante, mas em outros lugares também. A Liana Printes discute, gostaria de saber como fazer para que as medidas de segurança possam chegar também aos catadores autônomos, como cobrar do poder público para que isso possa ocorrer. Olha, as perguntas estão chegando cada vez mais, à medida que vocês vão comentando, mais gente quer fazer. Eu acho que o nosso tempo aqui já se esgotou, a gente não vai ter tempo para responder a tudo isso que está aqui. Eu quero fazer eu não conversei com o Roberto nem com ninguém sobre isso, mas eu quero fazer uma sugestão, porque isso vai ficar no Face da ANCAT, né? Se a gente não poderia selecionar essas perguntas aqui, tentar responder por escrito, vocês, assim, todo mundo aqui online se comprometer a responder isso por escrito, para a gente deixar registrado lá no Face, porque se eu começar a ler todas as perguntas que estão aqui, a gente vai ficar aqui mais umas 2 ou 3 horas, né? Porque eu acho que tudo que todo mundo falou, pôs todo mundo a pensar, inclusive outras coisas a partir disso. Acho que está muito rica, talvez daqui a um tempo a gente tenha que fazer mais uma discussão sobre essa, Roberto, para ver o que avançou e o que a gente precisa melhorar. Muita coisa aconteceu aqui, muita coisa foi dita por todo mundo aqui, para além da expectativa que se tinha inicialmente. E, com certeza, eu acho que eu costumo dizer para os meus alunos que a gente pode ver esse momento da pandemia como um momento de grande depressão, ou pode olhar para o momento da pandemia e dizer, olhar uma tela em branca me pedindo para desenhar um futuro. E a gente pode mudar esse futuro, né? A gente pode manter esse futuro neoliberal que nos trouxe até aqui nessa desgraça absoluta, ou a gente pode ir à luta e falar, olha, a gente tem direito a um outro futuro, né? Eu não quero entrar num trem de 1001 vagões, eu não quero ir a Marte, eu quero continuar no Brasil andando pela rua e encontrando todo mundo, e andar pelo mundo afora. Então, vamos desenhar isso diferente. Eu acho que aqui, essa discussão nossa, nos coloca aqui, dá milhões de possibilidades para a gente desenhar esse novo futuro, né? Isso aqui faz parte do novo futuro, com todas essas inquietações que foram colocadas. Eu vou dar aqui 2 minutinhos para cada um, para fechar este momento. Eu acho que essa live, com certeza, essa conversa, vai ficar em reticências. E eu gostaria que todos vocês de público assumissem que vocês vão tentar responder aqui mais de 30 perguntas. Nós estamos quase com 100 pessoas diretamente no Face da ANCAT, mas eu sei que algumas pessoas compartilharam isso para outros Faces, então há pessoas em outros lugares também vendo esse trabalho. E aqui eu registrei gente do Espírito Santo, do Mato Grosso, do norte do Brasil, do sul do Brasil, do interior. Então, assim, essa live abrangeu todas as regiões do Brasil. Tem gente de vários lugares do Brasil e de vários segmentos diferentes. Então, por favor, se vocês podem... Vamos começar ao contrário, Roberto, você vai ser o primeiro a se despedir? Claro, tranquilo. Eu queria, né, aqui agradecer e agradecer também a todos os participantes aqui, foi muito rico nessa live, dá para perceber pelos comentários, né? Não para aqui os comentários aqui, a todo mundo, instigamos todo mundo aí, né? E por conta da gente deixar todo mundo instigado, eu queria aqui também deixar um desafio, que né, o Chico, Emília, né, se vocês poderem pensar, o Oris fazer continuar, né, pensando em lives aí, né, para temáticas aí, para poder fazer esse debate, trazer essa experiência, também é um processo de formação, né? A ANCAT, o movimento estão abertos aí, nós somos, né? Nós temos vocês como nossos gurus da área técnica, né? Então, fica aí o convite e o desafio aí para vocês pensarem aí em outras lives dessa aí, que foi fantástica, formidável, e muito interessante para nós catadores e para outros públicos também, né? Fora da bolha dos catadores, né? Muito obrigado e é isso, né? Valeu aí por esse encontro. Andréia, por favor.
Bom, eu vou registrar aqui que eu adorei ouvir novamente a fala do Roberto em relação à logística reversa. Acho que a gente vai dar um grande passo com esse posicionamento forte dos catadores, porque isso faz toda a diferença. E vamos tentar, na próxima discussão dessa, tentar trazer mais gestor público, porque a gente, para provocar realmente mudança e discussão, a gente tentar uma forma de que as pessoas venham e consigam discutir o assunto, e não chegue também só como forma de cartilha, um manual, que é importante ter como base, mas essencialmente entrar na discussão. Eu tive uma apresentação agora do novo diretor do Distrito Federal, do lado da SLU. Quando eu fui apresentar o trabalho da questão com as cooperativas e o que está sendo feito, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para ele, dentro da legislação, quando começou a discussão e onde é que nós chegamos. E aí passou por toda a linha para ele entender por que a gente tem que fazer esse trabalho. Não é opção, é obrigação. Então, acho que a gente tem que tentar puxar os gestores dentro dessa discussão, assim, não sei como, mas pensar nisso. Certo. Aline. Vai estar chamando. Eu também quero agradecer a oportunidade, a live foi riquíssima, as considerações foram ótimas e acho que servem, né, como norteadores para as cooperativas, para entidades, para o poder público, e agradecer a participação das pessoas, a Fátima Martins, nossa representante aqui de cooperativa aqui do DF, da Renascer, então agradecer as considerações dela, e dizer também que eu concordo com o companheiro aí, Roberto, temos que puxar mais, né, esses debates. O manual, eu sei que para quem já fez os planos, vai servir também com uma âncora, né, para os planos que estão já em elaboração e os que já foram apresentados. Quem quiser a minuta do nosso plano de prevenção, vou deixar disponibilizada a minuta no site do movimento, e aí pode acessar lá e utilizá-los. É isso, agradecer. Obrigada, Soninha Dias, pelo convite. Ela não está aqui, mas agradecendo ela pelo convite. Ela está assistindo, tá? Chico, com você. Chico? Eu estava apertando aqui na... Bom, gente, muito obrigado. Então, tá aceito o convite, a provocação do Roberto aí, da gente continuar essa discussão. Eu acho que essa pauta que foi colocada, né, a renda vai cair, quer dizer, agora a gente está resolvendo um problema, mas a renda vai cair, e aí como fazer, como resolver esse problema e recuperar essa renda, eu acho também é outra oportunidade e um problema que a gente tem que começar a resolver e pensar nessas alternativas. Obrigado. Alexandra. Obrigada. Muito minha gratidão aí por esse debate construtivo, por essa troca de ideias. Estejam certos que todas essas questões estão sendo também internalizadas no âmbito das instituições com as quais nós atuamos, em especial o Ministério Público de São Paulo tem tido uma série de medidas nesse sentido, a Brampa tem discutido muito, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público Federal. Então, eu acho que esse debate tem tudo para ganhar força cada vez mais. Muito obrigada. E que continuemos. Agradeço todas as contribuições, as perguntas. Foi muito interessante essa participação também do público. Obrigada, Emília, pela mediação, viu, também. Bom, acho que, como eu disse, essa vai ser, com certeza, uma conversa que vai ficar em reticências. Eu espero que a gente consiga responder a todo mundo. Eu queria lembrar que, desde que a gente começa esse novo momento, né, no Brasil, quando o Fórum de Cidadania surge lá em 98, 96, se não me engano, 97, né, a gente está fazendo um trabalho que é trocar a roda quebrada com o carro que não pode parar, né? Então, tem hora que você erra, tem hora que o carro avança, tem hora que você tem que voltar. Então, algumas das questões que estão colocadas aqui estão assumindo alguns equívocos que têm que ser mudados, mas eu acho que a gente está aprendendo sempre junto. O que é mais importante é que a gente está criando laços cada vez mais fortes e está vários segmentos da sociedade, todos os interessados junto, construindo junto isso. E é isso que faz a diferença e que faz todo mundo
está com essa cara, em plena pandemia, trancada em casa, todo mundo com essa cara boa. Vocês notaram que todo mundo que está aqui está bem animado, né, com o processo. Acho que isso é muito bom. Bom, eu só queria lembrar que, por favor, não se esqueçam, há uma campanha de solidariedade, ela andou passando aqui várias vezes, né? Não se esqueçam aí do www.solidaridadeaoscatadores.org.br, o manual operacional está lá. Se a Alessandra permitiu, acho que a gente poderia também colocar as diretrizes que foram feitas por favor, da confederação não, do Conselho Nacional de Ministério Público, né? E lembrar que amanhã tem uma conversa sobre logística reversa da ANCAT, né? Com alguns parceiros importantes, né? Então, eu acho que é o mesmo horário, não é, Roberto? Começa às 6 também? Ou é mais cedo? Na verdade, não começa às 6h30, né? Mas eu acredito que nós temos aí uma muito estratégica aí, que é essa que vai tratar a questão da logística reversa. Inclusive, na verdade, vão estar os atores aí parte dos atores que estão propondo esse acordo, né? Essa nova proposta, né? Da logística reversa. E também vai estar lá o pessoal da Brampa, né? Vai estar o doutor... Dia 30, eu compartilho com vocês também o convite. Amanhã, né, vocês têm, e no dia 30 também às 14 horas, com a Brampa. Brampa também. Então, nosso assim, grande Roberto brilhando novamente. Vai ser muito bacana, aí vai abrir... Muito bom. Colhendo o subsídio no termo de compromisso de logística reversa de embalagens. Isso aí. Uma lembrança, a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABS criou um GT para pensar, né, para trabalhar com essa coisa e discutir essa questão da logística reversa, que a Andrea está lá, a gente está também com um GT discutindo essa retomada, né? Então, acho que está todo mundo trabalhando junto, acho que é pela primeira vez estamos todos trabalhando aí criando um rio cada vez mais caudaloso. Eu espero que a gente consiga ter sucesso e fazer a diferença nesse país. Eu queria agradecer a todo mundo. Desculpa grande número de pessoas que fez pergunta e eu não consegui lê-las, mas eu vou ficar cobrando desse povo aqui umas respostas, eu me comprometo, tá bom? Bom, boa noite para todo mundo.